Fala pessoal, o GM Evandro aqui. Nesse episódio de hoje do nosso desafio, eu quero te mostrar como que você pode fazer para descobrir os lances do seu adversário, né? Tem muito jogador que acha que tem que adivinhar os lances, acha que é na sorte ali, mas não é bem assim. Existem formas de você pensar, existem algumas técnicas para você descobrir qual é o melhor lance do seu adversário na posição. E eu quero te mostrar alguma delas aqui, como que você pode usar durante essa partida. Vamos começar aqui, vou buscar um adversário. E beleza, vou jogar a primeira partida de pretas. De repente já jogamos aqui uma defesa índia do rei, que foi a defesa que eu trouxe aqui no vídeo de aberturas nessa última semana. Então vou jogar aqui fianquetando o bispo. Vamos jogar rock. Ele começou ali a princípio para jogar um sistema London, mas de repente ele jogou um bispo E2 e H4. O que você quer com isso? Você está querendo dar mate aqui? Vai ser difícil me dar mate sem a dama participar da luta, né? Então, o que é legal pensar quando o adversário faz esse tipo de coisa, né? Faz um lance como esse. Você tem que contra-atacar no centro. Se o adversário atacou na ala, você contra-ataca no centro. Então, C5 faz muito sentido na posição. Bom, agora vamos tentar pensar aqui, passar desses primeiros lances da abertura, como que o adversário ele vai reagir aos nossos lances, né? Então é importante sempre que você for fazer um lance, você tentar imaginar o que meu adversário vai fazer. Por exemplo, um lance que eu posso pensar nessas posições é o lance dama B6, aproveitando que o bispo saiu da defesa da ala da dama. O que ele vai fazer contra esse dama B6? Aí você começa pensando nos lances que são mais forçados, são aqueles lances que criam ameaças. Então sempre que você for buscar um lance do seu adversário, busca primeiro se tem lance que cria ameaça. Por exemplo, dama B6. Que lance que cria ameaça, né? Na verdade, ele não tem bem um lance que cria ameaça. Ele vai acabar tendo que defender o peão de B2. Ou jogando um dama B3, ou dama C2, ou B3. Ele vai ter que fazer um desses lances. E aí você pode pensar, bom, depois dele fazer isso, né? Eu tenho que me preocupar com alguma ameaça direta dele? Se não precisar se preocupar com isso, beleza, você já pode jogar o dama B6. Mas você sempre pensa nisso, tá? Ele tem alguma ameaça direta? Se não tiver, beleza. Você já pode encerrar até por ali o seu cálculo. Que esse aqui é o momento de encerrar assim, o cálculo de variantes, quando ele não tem nenhuma ameaça imediata, né? Bom, vamos ver o que ele vai fazer aqui. Então, estou esperando um desses lances, né? Ou B3, ou dama B3, ou dama C2. São os lances que fazem mais sentido. Dama C1 também pode ser, né? É um pouco passivo, mas pode ser. De repente ele vai querer jogar um E4, sacrificando o peão, jogar um bispo H6, alguma coisa desse tipo. Eu vou desenvolver, vamos jogar cavalo C6 e vamos aguardar aqui as ideias dele, né? Bom, D toma C5, vamos jogar a dama toma C5. Não parece fazer muito sentido esse plano dele. Na verdade, ele tá meio sem plano, né? Ele quer atacar de algum jeito, né? Ele é um selvagem aqui, quer sair atacando de qualquer forma. Então, ele quer tomar, de repente E4, bispo H6, alguma coisa desse tipo. Eu posso seguir desenvolvendo com D5, bispo F5, seguir colocando minhas peças em jogo, né? Por exemplo, D5. E eu começo a ter algumas ideias de repente jogar E5 e D4 para começar a abrir a posição, pode ser uma forma de jogar. Vamos tirar o bispo F5. Então, por exemplo, quando eu faço um lance como esse, um bispo F5, que tipo de lance que você tem que pensar antes de fazer o bispo F5? Tem que ver se G4 é uma ameaça, tem que ver se cavalo B3 é um lance para se preocupar também, né? Então, sempre buscar primeiro as ameaças, né? Igual, eu vou jogar aqui dama B6. Eu tenho que me preocupar com alguma ameaça dele? Cavalo D4, talvez, ataca o bispo. G4, por enquanto, não faz sentido. Então, tudo bem, posso jogar ali o dama B6. Vai sempre indo nessa pegada, vendo primeiro os lances que criam algum tipo de ameaça, né? Bom, ele tomou de H, eu também de H, sem medo aqui de abrir a coluna H. Por enquanto, não vejo problema nenhum de fazer isso. Cavalo E4 pode ser uma ideia. Vamos jogar cavalo E4 com a ideia de fazer E5. E o cavalo fica bem em E4, evita qualquer ideia dele jogar E4 também. Se ele jogar bispo H6, eu posso trocar e rei G7. Não tem nenhum tipo de ataque na coluna H. O que ele pode tentar fazer? Vamos lá, ó.
cavalo H4 é um lance que cria ameaças, né? Cavalo H4 ele ameaça tomar o bispo de F5 e ameaça jogar um G4 também. Esse era um lance para considerar. Bom, ele jogou cavalo D4, que é um candidato aí também. Agora, bispo D7, talvez. Voltando aí o bispo. Ele pode pensar, de repente, em trocar e cavalo E5. É alguma coisa que eu tenho que pensar na posição. Apesar dele abrir a coluna B, e assim vai criar contra-jogo, né? Mas, de novo, são lances que criam ameaças, né? Então, até tava ontem dando aula ali para os alunos da mentoria e eu tava acompanhando os alunos jogando e o pessoal perguntou isso, cara, mas como você sempre sabe o lance que o adversário vai fazer? É porque eu sempre vou pensando dessa forma, eu vou pensando, qual que é o lance mais ativo que ele tem? Então eu já penso no lance mais ativo e já fico preparado para aquilo. É igual, bom, aqui é forçado, né? Eu vou tomar, e a minha ideia vai ser jogar rei G7 depois. Depois de rei G7, eu tenho que me preocupar com alguma coisa? A princípio não, né? Porque eu ataquei a torre, ele vai ter que tirar essa torre e eu posso jogar já um torre H8. E no fim, quem vai usar a coluna H para o ataque sou eu, né? Que é rei G7, ele volta a torre para H4 ou para H1. Eu vou jogar em um torre H8, ele vai ter que trocar essas torres e agora eu estou ameaçando invadir H1 com torre H1, né? Bom, então fica essa dica, experimenta usar isso nas suas partidas, né? Vai fazer o lance e já pensa, né? O que que o adversário vai fazer? Mas pensa isso antes de fazer o lance, né? Senão não tem como voltar depois, né? Bom, ele jogou em um torre G1 para não ceder a coluna. Agora, de repente, torre C8 pode ser uma ideia, ocupando aí a coluna C, buscando aí alguns temas em cima da dama. Como que ele vai tentar ajeitar essa posição, hein? Vamos pensar só um pouquinho aqui para incomodar ele, né? Por exemplo, uma forma que ele pode pensar em jogar é dama C2 e roque grande. Parece muito difícil ele encaixar algo assim, né? Eu vou tomar de bispo em C6. Porque assim, sempre que ele tentar fazer isso, tá caindo F2 já. E ele não pode abandonar o peão de B. O peão de B2 está sempre caindo. Agora eu preciso pensar como que eu vou conseguir abrir essa posição, né? Como que eu vou abrir linhas. Bispo B5 trocando a peça é um lance que eu posso considerar. Vamos ver, o cavalo E5 ele criou alguma ameaça? No princípio não, né? Nenhuma ameaça que eu preciso me preocupar. Posso até mesmo voltar o bispo para E8, pode ser uma ideia. O cavalo ele tá no ar, de repente vira um tema tático na posição. Vou jogar bispo E8. Vamos de bispo E8. Não quis jogar o bispo B5 direto para não trocar peças. Acho que não precisa trocar peça por enquanto. Cavalo C5. Fico de olho na casa D3. Pode ser uma ideia. Se ele jogar bispo por D5, eu tenho dama D6. Ataca as duas peças ao mesmo tempo. E esse cavalo tá meio sem casas agora. Então, dama D6 passa a ser uma ideia, por exemplo. Ele tem que se preocupar aí com algumas ameaças. Bom, ele jogou bispo D5 sem medo de nada. A pergunta é, se eu jogar dama D6, como que ele vai defender as duas peças? Não tem defesa, né? Vamos jogar dama D6, ataquei o bispo, o cavalo. E simplesmente vai cair uma das duas peças. Aqui ele não usou o que eu tô explicando o vídeo inteiro. Quando você vai fazer um lance, você pensa primeiro no lance de ameaça do adversário. Então, por exemplo, ó, ele vai pensar, vou tomar o peão de D5. Antes de tomar o peão, o que que ele pensa? Ele pensa, bom, quais são os lances que meu adversário tem que criam ameaças? Que lance que ameaça a peça, por exemplo? Então, se ele pensasse nisso, ele já ia pensar, bom, eu tenho que ver dama D6, tenho que ver dama F6, tenho que ver o que mais? Torre D8. Tem vários lances que eu posso fazer que ameaçam as peças dele. Então, antes de tomar esse peão, ele tem que lidar com esses lances. Será que eu posso fazer isso ou não? Porque aí, se ele percebe que não dá para fazer, ele vai e escolhe outro lance.
Então isso aqui é assim, ó, o básico de cálculo, assim, para ir descobrindo os lances do adversário, tá? Que é bem importante. Antes de jogar, para não ter surpresas, igual meu adversário teve, tentar buscar aí o lance dele, né? Bom, vamos dar uma olhada aqui na revisão, então, da partida. Eu não sei por que que não tem mais a revisão infinita, que a conta ela é de speedrun, mas vamos ver aqui só com Stockfish, então vou colocar, se vai, dá para ir observando aqui com a barrinha o que que aconteceu na partida. Então vamos lá, né? Ele jogou aqui um sistema London, joguei aí uma Índia do Rei, só que ele jogou um London ultra agressivo com H4. Esse lance aqui já é suspeito, né? A barrinha já não gosta um pouco do lance. Eu fiz o C5, C3, dama B6 e agora a dama C1. A posição tá normal, mas o branco já tá um pouco passivo, né? Então você vê que o preto já começa a barrinha já começa a subir para as pretas, já tá 0,70, né? Vê essa tomada em C5, dama toma H5, e aí dá para perceber que o plano foi bem nada a ver, o plano das brancas, né? Esse H4, H5, abrir a coluna H, não tem muitas chances de ataque na ala do rei. Seguir pegando o centro, desenvolvendo. Ó, ele não curtiu muito o jeito que eu joguei, caiu um pouco a vantagem. Vai ver, ele tinha lances até melhores aí na posição. Mas tá bem tranquilo aqui ainda. Jogou HG, HG. Cavalo F3. Essa barrinha tá mexendo pra caramba, hein? Bom, mas ele manteve ali no 0,60, 0,70, né? Então continua com a vantagem. O principal problema das brancas é esse, né? Como o rocar pequeno. Tá com dificuldade de tirar essa dama, rocar. Então esse dama B6 é um lance que incomoda bastante o jogador de London, porque as peças acabam ficando um pouco passivas ali na defesa de B2, né? Bom, aí ele veio com esse bispo H6 para trocar o bispo preto. Só que aí é o detalhe que eu expliquei. Se tivesse com a dama participando do ataque, beleza, a dama já chega atacando. Mas como foi, então quem usa a coluna H pro ataque sou eu. E a partir daí só o preto joga, né? Jogou bispo F3, cavalo C5. E tá aí quase 1,5 ponto de vantagem grande para as pretas. Mas ainda não caiu nada na posição. Tá para cair, mas não caiu nada. Então o momento decisivo aí da partida é esse mesmo, que vem a pendurada. Que aí a barrinha vai à loucura, né? Dama D6 e já era, acaba caindo a peça, né? Então, experimenta fazer isso que eu te expliquei aqui nesse vídeo de hoje. Testa fazer isso nas suas partidas, tenho certeza que já vai melhorar o seu jeito de jogar xadrez, beleza? E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui no vídeo. E fica ligado aí nas novidades do canal, beleza? Vamos encerrando por aqui e até a próxima.